Boa noite. Eu vim falar sobre um assunto muito importante para nós estamos indo para a graduação do Rema, né? Mas para outras pessoas que também são cristãs e não fizeram Rema, certo? Só que primeiro eu quero fazer uma oração, né? Estou meio nervoso, vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de ministrar a Tua palavra. Senhor Jesus, que eu venha falar aquilo que está no Teu coração e que nada venha a sair da minha boca sem ser o Senhor falar primeiro, Pai. Muito obrigado por tudo e abençoe a todos que vão receber. Em nome de Jesus, amém. Amém. O tema que eu vim trazer é realidades da nova criação. Mas, quantos sabem aqui que tem uma diferença entre tema e título? Amém. O tema é realidades da nova criação, mas o título é redimidos de quê? Né? E eu vou mostrar aqui a vocês do que vocês são redimidos. Mas primeiro eu quero que vocês abram aí suas Bíblias no livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13. Né? Diz assim, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Nós fomos redimidos da maldição da lei. E a maldição da lei era tríplice, certo? Miséria, enfermidade e morte. Era tríplice. A miséria se encontra lá em Deuteronômio 28, né? A descrição da maldição da miséria se encontra em Deuteronômio 28, versículo 15 ao 18. Fala assim, ó: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, para que cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Então nós vemos que o primeiro tema, o primeiro ponto foi tratado aqui, a maldição da miséria, né? Temos o segundo ponto, que fala sobre a maldição da enfermidade. Se encontra no mesmo capítulo de Deuteronômio, porém no versículo 22. Fala assim: o Senhor te ferirá com a tísica e com a febre, e com a quentura, e com o ardor, e com a sécura, e com destruição das sementeiras, e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças, ou seja, até que morras. A segunda maldição da lei está aqui em Deuteronômio. E nós temos também o terceiro ponto, terceira maldição, né? A morte. Em Gênesis 2, versículo 16 e 17. É um pouco antes da lei ser promulgada, né? Diz assim, ó: e ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, aqui está dizendo que quem estava debaixo da lei tinha a maldição. E a maldição era dividida em 3 pontos: a miséria, a enfermidade e a morte. Amém? A morte não é a morte física, mas é a morte espiritual. O que é a morte espiritual? A morte espiritual é quando o espírito do homem e o espírito de Deus são desligados. Então, nós não conseguimos ouvir ao Senhor e nós não conseguimos ter intimidade com Ele porque nosso espírito está desligado dele. Amém? Mas como é que nós conseguimos fazer com que o nosso espírito seja religado com Ele? Através do novo nascimento, né? Através de aceitar Jesus como nosso Senhor. Eu vim trazer aqui a remissão da morte.
da miséria, na verdade. Quantos aqui são redimidos da miséria? Amém? Lá em 2 Coríntios, capítulo 8, no versículo 9, fala assim, ó: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Ou seja, a primeiro ponto da maldição foi anulada. Amém? Então você pode dizer: eu não sou miserável, eu sou rico. Eu sou próspero, porque o Senhor me tornou próspero através da sua pobreza. Amém? Segundo ponto, sobre a remissão da enfermidade. Em Mateus 8, 16 e 17, diz assim, ó: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles o espírito e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E através daí você pode agradecer a Deus porque você é redimido da enfermidade. Nenhuma doença está mais em você, nem você não tem mais doença alguma. Amém? Às vezes eu conversando com meu pai, e aí a gente falando sobre palavra, a gente fala muito sobre, ele é formado no Rema, aí a gente fala muito sobre o Rema, sobre a Bíblia, e aí tem dúvida que eu tiro com ele, né? E aí, às vezes ele está meio doente, aí eu falo: pai, expulsa essa doença, porque o Senhor já foi redimido. E aí eu falo assim às vezes: pai, o senhor sabia que desde quando eu recebi essa palavra de que eu não tinha mais doença, eu nunca mais fiquei doente? Porque quando eu sentia os sintomas, o que é que eu fazia? Eu te repreendo agora em nome do Senhor Jesus. E aí os sintomas saíam e eu nunca mais fiquei doente, graças a Deus. É como, eu acho que foi o irmão Reagan que falou, né? Que ele não ficava mais doente porque tinha a revelação da palavra. Amém? Agora vamos para o terceiro ponto. Redimidos da morte. Efésios 2, versículo 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em suas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E aí continua, né, o assunto. Mas eu quero que vocês prestem mais atenção aqui no versículo 5, que diz: nos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, em outras versões fala: nos ressuscitou juntamente com Cristo. Então nós, através do pecado, nós morremos junto com Adão. Mas através da obediência de Jesus, nós fomos redimidos da miséria, da enfermidade e da morte. E hoje nós podemos estar com o Espírito ligado com Deus. Amém? Então hoje você pode estar íntimo de Deus em tudo que você fizer. Amém? E pode ser guiado em nome de Jesus. E tem vezes que eu vejo alguns cristãos que eles não conhecem, eles dizem assim, eles falam: eu li já a Bíblia de Gênesis e Apocalipse umas 7 vezes, mas eles não conhecem a realidade deles. Não é porque você lê alguma coisa que você vai entender 100%, mas a partir do momento que nós nos aprofundamos naquilo, procuramos nos aprofundar mais, aí nós iremos entender mais e mais. E aí eles dizem: ah, mas eu sou pobre. E aí eu fico indignado, né? Eu fico: como você já leu a Bíblia umas 10 vezes? E você ainda diz que é pobre. Na Bíblia diz que Jesus, ele se fez pobre para que você fosse rico. Quando você diz que é algo que Jesus se tornou para que você fosse algo que hoje ele é, você está anulando o tamanho do sacrifício de Jesus naquela cruz, né? E eu tive que pegar essa frase de um pastor, né? Eu gostei muito, aí eu peguei, né? Se eu não me engano, foi o Gabriel Jacete, né, que veio aqui uma vez. Aí eu estava no dia e aí eu peguei dele.
Achei muito legal, eu falei, vou usar, né? Amém. Então, você não é miserável, não é enfermo e você não é mais morto. Você é rico, próspero, você é saudável e você é vivo, porque você recebeu o Espírito de Deus, você recebeu a vida de Deus aí em você. Amém? Então eu quero que vocês façam uma declaração, que eu vejo muitas pessoas fazendo nos domingos, e em específico uma, que diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Quantos aí recebem essa palavra? Então tenha em mente que você não é miserável, você não é enfermo e você não é morto. Amém? Você é próspero, você é saudável e você é vivo. Amém? Muito obrigado.